Boa noite, pessoal do Facebook. Nós estamos aqui na nossa live fé. A nossa live todas as segundas-feiras às 20 horas. E estamos aqui, véspera de feriado, pedindo que o Espírito Santo nos guie mais uma vez, que sem Ele nada podemos fazer, nada tem sentido se não for dirigido pelo Senhor. Que o Senhor nos desvie de tudo aquilo que não vem dEle e nos guie para aquilo que é bênção. Deus direcione a nossa vida física, material e espiritual para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aí pedindo que essa graça maravilhosa que nos alcançou alcance a vida dos meus irmãos aí, todos eles, em nome do Senhor Jesus, E eu creio que o Senhor há de abençoar esse momento. Nós somos dependentes de Deus. Sem Ele, nós não somos nada, E aí nós vamos falar algumas palavras da parte de Deus aqui, que eu creio que vai ser bênção, Vai somar na vida dos meus irmãos em Cristo, aqueles que assistirem, a live. Creio que Deus há de abençoar este momento, que possa ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Então entrou aqui a nossa irmã Cleide. Passa a irmã Cleide. Irmã Simone, família Jordão, Simone, Alessandro, Carol, Vinícius. Salve para os meus irmãos aí, em nome do Senhor Jesus. Deus alcance e abençoe meus irmãos em Cristo. Quem for entrando, quiser compartilhar a live, Seja você um ganhador de almas, seja você um abençoador, das vidas das pessoas, em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Enquanto isso, o pessoal vai chegando aí. Diaconisa Célia, pastor Diaconisa Célia Cardoso, Diácono Augusto, Valéria, família Cardoso, Taizinha, meus irmãos aqui, Gilmarzão, grande amigo nosso lá de Terra Boa, Paraná. Mar amigo de longa data. Deus abençoe, Gilmarzão, grande abraço. Abençoe você, sua casa, família, todo mundo aí, em nome de Jesus. Vamos orar, Pedir para que Deus abençoe esse momento, para que seja uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai do Todo-Poderoso, nós repreendemos todo mal, toda retaliação diabólica, tudo que não vem de Deus, Pai. Nós repreendemos, Senhor, que saia na autoridade do nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada lar que vai receber essa live, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, ferrolhos de ferro, porta de bronze, tudo que não vem de Deus, ó Pai. Nós já repreendemos que seja desfeito todo mal. A palavra do Senhor diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, todo mal, todo espírito de enfermidade, toda angústia, depressão, tristeza, ansiedade, todo mal, toda obra das trevas, maléfica, contrária, diabólica, tudo que não vem de Deus. Nós repreendemos, Senhor, que todo mal agora saia e não volte mais, na autoridade, no nome de Jesus. Que a sua bondade, Senhor, e misericórdia nos sigam todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Pai, nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, mas que nós possamos ser aperfeiçoados através da tua palavra. Unge a nossa cabeça com óleo, faz o nosso cálice transbordar, ó Pai. Que nada, nenhuma obra das trevas, maléfica, diabólica tem poder nas nossas vidas. Nós repreendemos todo o mal, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa estar na nossa vida física, material e espiritual. Fala conosco através da palavra, Senhor. Revela aquilo que é necessário. Revela, Senhor, aquilo que é necessário ser feito, ó Deus. Em nome de Jesus, falado, a voz que vai falar é minha, mas a palavra é de Deus. Eu te peço, Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca, que eu possa falar somente aquilo que o Senhor quer que eu fale, guiado
pelo Teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, revelação, entendimento, inteligência emocional, direção espiritual, e tudo que vai ser feito, Senhor, eu creio que vai ser para a honra e glória do Teu nome, que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Pastor Ana, Deus abençoe. Um salve para você, para o Edilon, hein? Deus abençoe vocês poderosamente, a família, aí, em nome de Jesus. Ó, quem eu não falei o nome, às vezes acontece de não aparecer para mim. A minha esposa está assistindo lá de casa. Deus abençoe, Elaine, minha esposa abençoada. Grande abraço aí para minha esposa também. Nós vamos lá para a palavra de Deus. Quem não compartilhou ainda a live, faça isso, compartilhe, seja você um evangelista, tá bom? Então, se alguém entrou e eu não apareceu, eu não saudei, sinta-se saudado também, na paz do Senhor Jesus. Isso acontece bastante. A pessoa entra, não aparece para mim, a pessoa fala boa noite, pastor, paz Senhor e tal, e às vezes não aparece, e aí dá a impressão que eu não estou falando com a pessoa, e não é. Normalmente quando eu não cito é porque não apareceu para mim, tá bom? Mas sinta-se saudado na paz do Senhor Jesus. Vamos para cima, vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus colocou no meu coração. Eu vou falar sobre recomeço. Recomeço e alguns estágios, o que acontece, né, nas fases, né, da nossa vida aí. Livro de Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Famoso, hein, esse texto? Bem famoso. Texto bem famoso mesmo. Eclesiastes capítulo 3 diz assim: há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Pedro, paz Senhor Pedro, Deus abençoe. Há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Aí se eu pegar aqui e eu for ler todos os detalhes desse assunto, vai falar tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para matar, tempo para curar, tempo para destruir, né? Tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas eu queria falar sobre recomeço. Fala, Betão, tamo junto. Betão, minha mamãe, Tânia, todo mundo aí assistindo aí da casa da minha mãe, estão aqui, são meus primos lá de São Paulo, mas estão conosco aqui, passeando. Deus abençoe vocês poderosamente aí, em nome de Jesus. Então, há um tempo determinado para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E eu queria falar sobre esse recomeço. Recomeço é o tema da mensagem de hoje, na nossa live de fé. E eu queria falar sobre, em Lucas 24. Lucas 24. Versículo 13, Lucas 24, 13, diz assim, ó, Lucas 24, 13, Evangelho de Lucas 24, 13, olha, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam caminhando para o povoado de Emaús. 2 discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, estavam caminhando para o povoado de Emaús.
a 11 quilômetros de Jerusalém. Onde é que eles estavam indo, né? 11 quilômetros de Jerusalém, 2 discípulos de Jesus, onde eles estavam indo? Por que eles estavam indo? Esse aqui é o ponto-chave aqui. Por que eles estavam indo de Jerusalém para o caminho de Emaús, o povoado de Emaús? Olha só, eles estavam indo porque Jesus falou para todos aqueles que o seguiam próximos, para os discípulos, seguidores próximos. E Jesus, aquilo que é intimidade, ele se revela aos seus discípulos. Aquilo que é intimidade, ele revela com os seus íntimos. Então, aqui Jesus estava caminhando para um povoado chamado... os 2 discípulos de Jesus estavam caminhando para um povoado chamado Emaús. E todos os discípulos próximos de Jesus sabiam que Jesus falou que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue na mão dos pecadores, mas que ao 3º dia ressuscitasse. Ao 3º dia ele ressurgisse. E todos que seguiam ele de perto sabiam disso. Só que aqui já era o 3º dia e por algum motivo ainda, dentro do 3º dia, Jesus não tinha comunicado com esses 2 discípulos. As mulheres tinham ido no sepulcro, tinham visto ali que Jesus não estava ali, seu corpo não estava ali, e elas diziam que Jesus tinha ressuscitado, mas eles particularmente, esses 2, a Bíblia não fala o nome, eles estavam pensando que, não, já não é do jeito que ele falou, não vai cumprir não, vamos embora, acabou tudo, acabou a esperança, acabou a nossa fé, nós estamos frustrados porque achamos que nós íamos ver Jesus ao 3º dia, nós estamos decepcionados, nós estamos perdendo a esperança. A Bíblia fala que a esperança demorada enfraquece o coração. Provérbios fala isso. A esperança demorada enfraquece o coração. Então, quando a gente está na expectativa do movimento de Deus, de algo de Deus, que algo aconteça da parte de Deus em alguma área da nossa vida, e às vezes passa, para uns já passou anos, para outros é meses, para outros é umas semanas ou dias, né? A tendência muitas vezes é perder a esperança, perder a expectativa, perder o ânimo, perder a fé, perder a alegria de viver, tantas coisas, né? São decepções, frustrações com alguma coisa. Puxa, eu achava que Deus ia fazer isso, eu achava que isso ia acontecer de tal forma, eu achava que isso ia ser de tal jeito, e às vezes no trajeto não é bem do jeito que a gente imaginava, não é bem do jeito que a gente gostaria, ou não é no nosso tempo também. No caso, o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo eterno, e no nosso aqui é o Cronos. Cronos é o tempo do homem, que é minuto, hora, segundo, dias, semanas, meses e anos. E nem sempre a nossa vontade de acontecer algo num dado momento acontece igual no Kairos. O Kairos é o tempo eterno. Só que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele tem todo o poder, ele está em todo lugar, e ele conhece o passado, o presente e o futuro. E ele conhece todas as nossas necessidades. Isso que é importante a gente saber. Ele sabe o porquê que ele está postergando algo na nossa vida. Ele sabe por que ainda não aconteceu algo na nossa vida, do nosso jeito, ou mesmo do nosso tempo. Às vezes ele está desviando nós do mal, às vezes ele está nos amadurecendo para o propósito dele. Talvez, se Deus colocar determinadas coisas na nossa mão num determinado momento, nós não vamos fazer da maneira dele. E esse, né,
Caso é um caso, mas deu para você entender o rumo do nosso assunto hoje aqui. E o texto diz assim: enquanto eles caminhavam, iam falando a respeito de tudo o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? A morte de Jesus, a crucificação de Jesus, como ele foi preso, crucificado, né, morto. Enquanto eles caminhavam, iam falando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Quando de repente o próprio Jesus veio e uniu-se a eles e começou a andar ao lado deles. Então, promessa na palavra de Deus, duas promessas na palavra de Deus que diz assim: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. E a outra que fala assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha só. Porém, os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o reconheceram. O Senhor começou a caminhar com eles, mas não permitiu que eles reconhecessem Ele, porque tinha um propósito. Vocês parecem estar conversando muito sério sobre alguma coisa. Talvez como casal, né? A gente às vezes está tendo uma conversa ali com a esposa sobre o seu dia a dia, sobre a sua vida, sobre o que está acontecendo no dia a dia, por exemplo, da sua vida. E às vezes a gente acha que nós estamos sozinhos. A gente acha que Deus não está vendo as situações, as adversidades, as aflições, as desesperanças, os assuntos, né? Mas olha só, vocês parecem estar conversando muito sério sobre alguma coisa. Disse ele: com que estão preocupados? Eles pararam muito tristes. Por que estão preocupados? Por que estão tão preocupados? E eles pararam muito tristes. E um deles, Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas terríveis que aconteceram nesses dias. Jesus falou assim: por que vocês estão tão preocupados? Quantas vezes nós estamos assim, né? Falando de assuntos e muitas vezes talvez o Senhor está querendo falar conosco. Por que você está tão preocupado? Ao ponto do Senhor falar: não tendes fé, né? Os passarinhos não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, né? Mas vosso Pai Celestial os alimenta, né? Porque estão preocupados com a veste. Nem Salomão em toda a sua glória não se vestiu como o lírio do campo, que um dia queimado está ali, no outro dia queimado no fogo, né? Então, muitas vezes a gente fica preocupado com aquilo que nós não deveríamos nos preocupar. A palavra do Senhor fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E eles pararam muito tristes. Tem gente que acha que é pecado ficar triste. Não é pecado ficar triste. Mas que Deus nos chama para crer nele. Deus nos chama para confiar nele. Amém? Quem entendeu isso? Deus nos chama a confiança, a confiar no Senhor de todo o coração. Amém? Mas ficar triste não é pecado, não. E um deles, Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas terríveis que aconteceram nesses dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus o Nazareno, disseram eles.
Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Mas os sacerdotes principais e os nossos líderes religiosos o prenderam e o entregaram ao governo romano para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha só. Eles começam a expressar para Jesus a sua frustração, a sua decepção. Nós estamos... Entendam, tem um louvor muito bonito, é do Morada, né? Que fala assim: quem te viu multiplicar os pães perdeu a fome. Jesus andava sobre as águas, curava os enfermos, expulsava os demônios, multiplicava pães e peixes, fazia sinais extraordinários, amaldiçoava a figueira, ela secava, e andou sobre as águas. Tantos milagres Jesus fez, a pesca maravilhosa, tantas coisas. E quem caminhava com ele é como se tivesse morrido seu super-herói. É como se tivesse morrido a pessoa que eles mais colocavam a sua fé, a expectativa. Querendo ou não, isso trouxe... Imagine de repente você anda com alguém que cura os enfermos, que expulsa os demônios. Você anda com alguém que multiplica pães e peixes, que anda sobre as águas, que manda lançar a rede do lado direito do barco e a rede quase explode de tanto peixe, mas de repente essa pessoa é tirada. Dá para entender por que eles estavam tristes. E nós pensávamos que era ele que ia libertar o povo de Israel. E agora já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É o Cronos e o Kairos. Era o 3º dia, mas ainda não era o tempo de Deus de revelar-se para eles. Quando chegou o tempo de Deus de se revelar para eles, aconteceu. Pastor Belinho, Deus abençoe. Quando chega o tempo de Deus, já era o 3º dia. Jesus já tinha se mostrado às mulheres do sepulcro ali. Elas tinham dito que tinham visto ele, mas eles não acreditavam, porque eles não viram ele, eles não viram. Aí é uma prova que a experiência do outro não serve para você. Tem experiências que não é a minha experiência que vai fazer na sua vida, você vai ter a sua experiência. Você vai ter a sua. E aqui, elas viram, alguém viu, nós ouvimos falar. E muitas vezes isso acontece. Você ouve o milagre do outro, você ouve o que Deus fez na vida do outro, você ouve, nossa, Deus curou uma pessoa, Deus libertou alguém, Deus multiplicou os pães e peixes, Deus prosperou o trabalho das mãos. Mas quando a experiência não é com você, muitas vezes a gente fala: puxa, mas eu vejo, eu sei que acontece, mas parece que só acontece na vida dos outros. Parece que aquilo não acontece comigo, só com os outros. Não, irmão, Deus tem experiências para nós, para cada um de nós. Às vezes tem experiências espirituais com Deus, de algo de Deus na minha vida que vocês não viveram. Mas tem experiências que vocês viveram que eu não vivi. Nós não somos, eu brinco aqui na igreja que nós não somos Felipe de banana. Felipe de banana, já viu o Felipe de banana? Aquelas 2 bananas que elas nascem uma colada na outra assim. As 2 normalmente são do mesmo tamanho, do mesmo formato, tudo certinho, coladinho no outro assim. Não, irmão, nós não somos Felipe de banana, não. Cada um tem a sua vivência com Deus, sua experiência. E muitas vezes a minha experiência com Deus, ela não serve para você. Deus quer que você tenha experiências com Deus. Aqui foi interessante, porque alguém disse para eles, mas eles não viram. Alguém contou, mas eles não viram. E eles queriam: Senhor, se ele ressuscitou, ele tem que estar em algum lugar. Se ele é vivo, ele tem que estar em algum lugar. Amém?
E algumas mulheres do nosso grupo estiveram no seu sepulcro hoje de manhã cedinho e voltaram com a história surpreendente de que o corpo dele havia desaparecido e que lá encontraram anjos que disseram que Jesus está vivo. Era a experiência que elas passaram para eles, mas não era a experiência deles. Então Jesus lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que os profetas disseram nas Escrituras. Olha, na volta do Senhor também vai ser desse jeito, que o Senhor não pegue nenhum de nós distraído. Ah, o Senhor está tardando para voltar. Ah, não sei não, acho que Ele não vai vir não. E desde que eu sou criança, meus pais já falavam isso aí, que Jesus vai voltar. Desde que eu não entendo por gente, eu já vejo alguém falando que Jesus vai voltar. Primeiro que Jesus pode voltar para qualquer um de nós a qualquer momento. A gente precisa ter essa consciência. Segundo, que ele é fiel para completar a boa obra. Se ele falou que ele vai voltar, ele vai. E que nós sejamos achados íntegros. Olha lá. Então Jesus diz: como vocês custam a entender, como demora, eu já li. Não foi profetizar que o Cristo teria de sofrer todas essas coisas antes de voltar à sua glória? Não foi profetizar que o Cristo teria de sofrer todas essas coisas antes de voltar à sua glória? Então Jesus citou para eles um texto após outro, começando por Moisés e todos os profetas. É na palavra que eu encontro as respostas. Leia a palavra, busca a Deus através da palavra. Fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Deus quer falar com você, a palavra de Deus quer falar com você. Ela é a boca de Deus. Então Jesus citou para eles um texto após outro, começando por Moisés e todos os profetas, e através das Escrituras, explicou o que os textos diziam a respeito dele mesmo. E a essa altura estavam chegando perto de Emaús e do fim da sua viagem. E Jesus fez como quem continuaria sua viagem. Fez que estava continuando. Porém, eles insistiram muito com ele, dizendo: o próprio Deus, Ele usa a sua palavra para nos explicar, para falar conosco, muitas vezes nós estamos frustrados, decepcionados com a fé por algum motivo, mas é a própria palavra que nos dá sabedoria para saber que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, que nem tudo acontece no nosso tempo, que Deus tem os seus desígnios, que Deus tem o seu meio de agir. Não perca a esperança. Então, às vezes a gente tem algo, alguma coisa, um ente querido, um familiar, alguém da nossa família, da nossa casa, que a gente pensa que não tem jeito, que está contrário a alguma palavra ou alguma circunstância. Mas a palavra do Senhor fala claramente que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Nem sempre vai acontecer no nosso tempo, mas nós precisamos crer na promessa da palavra de Deus. A palavra de Deus fala claramente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É promessa, está na palavra. E foi isso que Jesus foi fazendo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. E mais? Porém, eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, pois já está ficando tarde.
Quando você convive com alguém que é dirigido pelo Espírito, é dirigido por Deus, a conversa se torna agradável, né? A conversa se torna agradável, senão. Por quê? A palavra de Deus, a palavra de Deus fala assim: aquele que crê em mim, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Às vezes eu converso com pessoas que gostam de falar da palavra de Deus, e muitas vezes a hora passa e a gente nem vê, né? Entra num assunto, entra no outro e tal, né? É maravilhoso isso aí. Porém eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, pois está ficando tarde. O dia está quase terminando. Então ele ficou com eles. Jesus entrou na casa dos discípulos, e quando iam comer, ele tomou um pão e deu graças. Olha que coisa, todo lugar. Se você não tem esse hábito na sua casa, aprenda. Aprenda. Não se alimente sem antes agradecer o alimento. Jesus ensinou isso. Quando iam comer, ele tomou o pão e deu graças, e partiu e o deu a eles. Faça isso. Está lá na sua casa, antes das refeições, né? Ora você vai ter horário, até, às vezes tem situação que você ora na mente, vai ter hora que você ora audível para todo mundo, mas ora, agradece. Que mais? Quando de repente os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram, mas naquele momento ele desapareceu da vista deles, e começaram então a perguntar um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava e nos explicava as Escrituras durante a caminhada pela estrada? A palavra estava pertinho de ti. A palavra fala assim: a palavra estava pertinho de ti, do teu coração, para fazer cumprir. E Jesus é a palavra. E começaram então a perguntar um ao outro: não estava queimando o nosso coração? Já li. Na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Para onde a frustração te levou? Para onde a decepção te levou? Ou está querendo te levar, ou já levou? Para Emaús? Jerusalém é casa de pão. Jerusalém, casa de pão, significado. O que tem? É a decepção? É a frustração? É o desânimo? É a tristeza? O que tem tirado você de Jerusalém, do propósito de Deus, da direção de Deus? Olha só, as coisas não acontecerem do seu jeito, do seu tempo, da sua forma. O que é que tem frustrado você? Decepcionado você na fé? Olha só, na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde os 11 discípulos e outros seguidores de Jesus os saudaram, dizendo: é verdade, o Senhor ressuscitou realmente, e ele apareceu a Simão. Então os dois homens de Emaús contaram como Jesus tinha aparecido quando estavam caminhando pela estrada, e como eles o haviam reconhecido na hora em que partiu o pão. Foi necessário uma experiência com Deus, foi necessário a revelação, foi necessário
algo extraordinário acontecer, para eles voltarem aonde nunca deveriam ter saído, para eles voltarem para Jerusalém, casa de pão. Eles se frustraram, decepcionaram, parecia que o Cronos de Deus não estava encontrando com o Kairos. Eles sentiram um vazio da perda, a depressão da perda, a tristeza da perda. E aí começaram, vamos embora, já deu, não vai mais nada dar certo, não vai mais funcionar, parece que nada mais vai dar certo, é melhor a gente abandonar tudo. Como eu preguei ontem aqui, né? Vou largar a mão de tudo, vou chutar o balde, né? Falei que a experiência que eu tive, e Deus me deu uma experiência extraordinária, como contei ontem aqui no culto, meus irmãos estavam aqui, para o Senhor falar o meu coração, dar uma orientação, uma direção do Espírito Santo. E quantas vezes nós estamos assim, né? Esgotados, cansados, pensando em jogar a toalha, vou chutar o balde, vou largar a mão de tudo. Não faça isso, não faça isso, não vá para Emaús. Emaús não é casa de pão, não é o lugar onde o alimento do céu vem na tua vida. Amém? Não saia de Jerusalém, não saia da casa de Deus, o propósito, o desígnio do Senhor na tua vida. É ainda em Jerusalém que tem pão, é na casa de Deus que tem o pão vivo que desceu do céu. E grave isso, nunca é tarde para recomeçar. Até Deus se deu o direito de recomeçar. Quando ele deu um delete na arca de Noé, a depravação estava tomando conta, ele deu um delete, ele deu um apagão, mas se deu o direito de recomeçar com Noé e seus 3 filhos e noras. Até Deus se deu o direito de recomeçar. Não porque ele tenha errado, falhado, a culpa não era de Deus, a culpa era do homem. Mas até Deus se deu o direito de dizer, não, vamos melhorar isso aqui, né? E vai chegar ainda, onde eu vou entrar agora para terminar. Que essa dispensação vai terminar. Essa aqui, corrompida, depravada, vai terminar. E aqueles que permanecerem até o fim estarão com o Senhor eternamente. A nova Jerusalém que desce do céu, novos céus e nova terra, onde habita a presença de Deus. E ele estará no meio do seu povo. Nós seremos o seu povo. E ele o nosso Deus, e nós estaremos com ele para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Então não desista. Não desista de lutar por você, pela sua família, pela sua casa. Seja você um guerreiro, uma guerreira do Senhor aí. Amém? Persevere, permaneça. Porque as lutas vêm, mas elas passam e nós podemos recomeçar. Tamo junto. Amém, gente? Vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por este momento na tua presença. Repreendo, Senhor, todo mal, nenhum levante das trevas, nenhuma obra contrária, nenhum levante tem poder nas nossas vidas. Nós repreendemos, Senhor, todo mal, saia na autoridade do nome de Jesus. Dá, Senhor, ao seu servo saúde, paz, alegria, direção do Espírito Santo, e que essa paz que excede todo entendimento possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus. Um abraço para todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Quem não compartilhou essa live, compartilhe. Seja você um ganhador de almas. Roseli Silva, Deus abençoe. Grande abraço para todo mundo aí. Semana abençoada. Presença do Senhor, os anjos do Senhor vá à sua frente. Cabeça do Senhor que enriquece não acrescentando dores. Passando a sua vida física, material, espiritual para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém.
O celular não quer parar aqui, gente, mas vamos, no final dá tudo certo.